Olá meus irmãos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o ato de cruzar os braços, o cumprimento de Exu. Esse é uma saudação realizada pelas entidades ou que a gente realiza para essa linha específica, que ela é bem controversa. Dependendo da fonte onde você vai pesquisar sobre informações a respeito do que significa esse gesto, vem uma informação diferente e aí se pesquisa em outro lugar é outra informação, vê num livro é outra. Então eu procurei buscar informação com os guias. Então eu pedi que perguntassem para o guia da linha de esquerda que trabalha comigo, que ele trouxesse a informação o que significa isso aqui. O que significa cumprimentar Exu assim? Ou por que ficamos com os braços cruzados na hora de reverência? Ou na hora que o Exu vem nos cumprimentar, nós fazemos assim para cumprimentar, ou ele assim, né? Enfim, ele me trouxe a resposta, e eu vou usar essa resposta para poder explicar para vocês o porquê que é feito o cumprimento de Exu cruzando os braços. Então vamos lá, nós temos algumas situações aqui. Quando a gente fala de Exu, da linha de Exu, estamos falando de Orixá, estamos falando de falangeiros do Orixá, espíritos que trabalham nessa linha, Exus e Pombogiras, que todos são linhas de Exu, tá? Nessa primeira situação a gente vai tratar nós com entidades. Então, quando nós estamos ali, vamos saudar a trunqueira da casa, que é onde fica a segurança da casa, os Exus protegendo. Há casas que quando vai fazer isso, eles ficam assim, com as mãos postas, reverenciando o orixá da entidade, né, que cuida da casa. Que geralmente, 95% das vezes, é um tranca-ruas que cuida daquela trunqueira, tá? Mas, pode ser que não seja. Então tem casas que ficam com as mãos postas assim. Tem casas que ficam de joelho, ficam ajoelhadas, reverenciando o guardião da casa. E tem casas que ficam com as mãos cruzadas. Deixa eu ficar mais longe aqui para vocês enxergarem. Com as mãos cruzadas, assim, sempre com a mão esquerda por cima, você fica em posição de respeito, cantando, reverenciando, enfim, com as mãos postas fechadas, tá? Isso aqui não quer dizer que você está amarrado, nem que você está sendo submisso ou algo assim. Isso aqui, o ato de você encostar cada um dos seus punhos um no outro, mas atrás assim, né? De você ficar assim, ele reverencia e é um gesto de você estar unindo as duas mãos, as duas energias, positivo e negativo, esquerda e direita, unindo os seus dois fluxos de energia. Então você se torna neutro, tá? Existem alguns estudos e livros, eu até recomendo que vocês pesquisem isso, sobre fluxos energéticos do corpo do médium. Alguns deles dizem que o fluxo vem dos pés, a energia sobe pelos pés, passa pela aura do médium, passa por toda ela, e ela sai pelas mãos. É esse o fluxo que ela faz, e sai pelas mãos. Há outros, aí um pouco mais fundo, que você vai encontrar que ela vem pela mão direita e sai pela mão esquerda. A energia passa por um lado e sai pelo outro. A energia entra pela perna direita e sai pela perna esquerda. Então, depende do estudo que você vai atrás de energia. Fluxo energético no corpo mediúnico, no corpo astral, no perispírito. Você encontra algumas justificativas. E aí, unindo tudo isso, o fato dessa reverência faz sentido. Porque a hora que você está reverenciando Exu, se você fica considerando que a linha de Exu é uma linha negativa, você precisaria estar negativado para poder reverenciá-lo, para não ter conflitos energéticos. A hora que você isola seu corpo, fechando os dois, você não está mais gerando campo energético no seu corpo, você está isolando. Eu aconselho até que perguntem para o seu sacerdote, na sua casa, como funciona? Como é a reverência? Por que ela é assim? É bom para conhecer. Não, é o que eu sempre digo nos meus vídeos, a minha não é a única verdade. Siga a doutrina da sua casa. Então pergunte, como é? Por que é assim? É importante conhecer para se dar significado e se entende e dar respeito àquilo. Porque senão a pessoa faz, faço por fazer. Por que é com a mão esquerda por cima da direita? Por que é com a direita por cima da esquerda? E se eu não fizer? Então,
o que nós encontramos de motivo que justifica o fato de ser assim é esse. É o isolar o campo energético e você reverencia ele. Vamos para o segundo momento agora. Quando nós fazemos assim, ó, largo, eixo, quando se toca os dois pulsos 3 vezes. Mesma coisa. Há algumas doutrinas, alguns livros, algumas aulas, enfim, que dizem que isso aqui é troca de energia. Você está trocando a linha da direita com a linha da esquerda. Você está trocando o positivo com o negativo. E, unindo com tudo isso, eu pedi que o guia da casa trouxesse a informação para nós do que é. E ele trouxe que havia doutrinas, havia seitas antigas, que não se chamaria nem religião, que louvavam a terra, que louvavam deuses da terra. E lá atrás, eles usavam como saudação dessas divindades da terra, batendo 3 vezes o punho com punho. Essa batida de 3 vezes reverenciava a ancestralidade da terra. E aí, se você usar isso, mesclando, considerando que a Umbanda mescla muita coisa, ela tem uma miscigenação de culturas de outros povos que ela junta e ela consegue, sim, explicar os motivos. Nós temos lendas que dizem que Exu saiu da corte celestial, ele não pertence ao Orum, o Orixá, e ele foi enviado para o Aie, para a terra. Por motivos, as lendas dizem várias coisas que podem ter ocorrido, mas ele pertence à terra. Todos os orixás estão no Orum, Exu está no Aie. E aí, com isso, concorda comigo que podemos unir essa informação, mesmo sendo de povos e doutrinas diferentes? Em um povo antigo se fazia essa saudação para reverenciar a divindade que está na terra. E no candomblé em si, na Umbanda, na ancestralidade africana, Exu está na terra, enquanto os outros orixás estão no Orum. Então essa reverência, você está reverenciando o Deus que está na terra, está reverenciando, isso antigamente, né, o orixá presente na ancestralidade terrena. Então isso é uma forma de justificarmos o porquê que se faz assim. Agora, energeticamente no corpo do médium, isso cria uma troca energética. A hora que você larga Exu e Mojubá, você bate, você só não fica assim, não é um movimento só de ficar mexendo, e também não faz 20 vezes, são 3 movimentos que você faz, e larga o Exu. Essas 3 batidas que você faz, que você encosta os dois, você cria pequenos pulsos energéticos que espalham pela sua aura, e ela é perceptível pela segurança da casa, ou pela aquela linha, ou por aquele Exu, enfim, e ele recebe aquela vibração. É como se você tivesse mandando um pulso energético da sua reverência, tá? É isso que quer dizer. Vamos para a terceira reverência com esse ato de cruzar as mãos. Aí varia muito de cada terreiro, de cada doutrina, ou da onde surgiu, porque vem um terreiro do seu pai de santo, passa para o seu, que passa para o próximo. Como é o comprimento dos Exus? Há terreiros que seguem uma doutrina em que o comprimento do Exu é com as mãos cruzadas. Então o Exu chega, ele vai ser cumprimentado, ele vai estar com as mãos para cima assim, com as mãos cruzadas para cima. Você vai cumprimentar, é sempre com as mãos viradas para baixo assim, cumprimentando. Então vamos lá, você chegou o Exu, o pai da casa, você vai cumprimentar ele, você vai colocar as mãos assim, e esse Exu vai vir com as mãos por cima para cumprimentar, e fecha as 2 mãos e cumprimenta. Salve filho, sarabumba, enfim. Há terreiros que o comprimento não é esse. O comprimento é como se fosse um aperto de mão, mas ele não aperta a mão e fecha normalmente assim. Ele fecha com os dedos aqui e cumprimenta. Tem desses. Tem terreiros que o comprimento é com a mão no punho, como se fosse assim, né? Vai cumprimentar e cumprimenta, cada um fecha a mão no punho do outro. Então, não há em si uma regra geral de como funciona. Então, eu vou explicar como é na doutrina da minha casa.
Os Exus da minha casa trabalham da seguinte forma. Quando o cumprimento se dá entre Exus ou entre filhos, é sempre com as duas mãos cruzadas. Quando se cruza as duas mãos, se une a sua mão direita com a mão direita do filho e a mão esquerda com a mão esquerda do filho. Então você cria um elo vibracional entre os dois. Como assim? Pegue assim. Se você vai unir... Deixa eu ver só se eu não falei o contrário das mãos dos filhos aqui. Porque na sua frente está o outro filho. A sua mão direita é cruzada em cima aqui e a mão dele também é cruzada. Você vai pegar com a mão direita na mão esquerda dele. Então, sim, você cria o ciclo vibracional. Eu acho que eu acabei de falar direita com direita, né? Mas não, ele é o oposto. Então, é para que isso crie um elo. Tá, mas não entendi. Vamos lá. Como que você cria um fluxo de energia para que troque de um plano para o outro? Direita com esquerda, um puxa o outro, a vibração é atraída e ela fica num ciclo. Passa por uma mão para outra, o outro volta. E aí nós temos que é idêntico ao ciclo do infinito. A energia passa por da sua mão direita para a esquerda do outro, passa por ele e volta pela outra mão. Você cria um elo vibracional. Então, ele cumprimenta assim porque ele está amarrado. Não, ele cumprimenta assim para que crie um fluxo energético entre os dois, como se fosse o símbolo do infinito, que transita a energia entre essas duas pessoas ou entidades. Digamos que agora a entidade está com a bebida na mão, está com uma taça na mão, e alguém vem cumprimentar. A entidade já que larga ali, cumprimenta, mas às vezes não, e aí se cumprimenta com uma mão só, fechando os dedinhos ali. Vai cumprimentar e fecha assim. E há ainda às vezes que o filho vai pedir a bênção para a entidade, e algumas entidades dão a bênção normalmente, tá bom? É isso que eu queria falar sobre esse ritual, sobre esse cumprimento, essa saudação. Mas eu aconselho fortemente que você está assistindo esse vídeo, conversa com seu sacerdote, seu pai de santo, seu dirigente, seu babalaô, fala: pai, como é a reverência na nossa casa dos guias? Por que nós ficamos assim na tronqueira com as mãos postas? Por que nós ficamos assim? Tem algum motivo energético na nossa casa? Conhecimento é sempre útil. É sempre muito bom conhecer. Esses vídeos que eu faço, eles têm o intuito de auxiliar, de ajudar. Mas eu não quero que vocês levem esse conhecimento para o seu terreiro e diga para o seu pai de santo: o pai Jonathan falou assim, o senhor está fazendo errado. Não. Eu ensino como é a doutrina da minha casa, como é o que eu aprendi, como é o que eu estudo. Converse com seu pai de santo e se tiver dúvidas, siga o que ele falar. Ele é seu pai de santo, não eu. Tá bom? Muito obrigado por esse vídeo. Até a nossa próxima aula.